A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Nós já estudamos o livro de Provérbios, agora nós já estamos estudando o livro de Eclesiastes. E hoje é a lição de número 12, tá? É a nossa penúltima aula, é a lição de número 12, que tem como título: Lança o teu pão sobre as águas, tá? Enquanto dou minhas considerações iniciais, você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, que vai ser a nossa meditação. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 10. Queridos, eu peço para vocês não esquecer, tá? De deixar o seu comentário aí no YouTube, tá? Isso é muito importante para o professor Fábio Segantin, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar também aqui, se você ainda não é amigo do professor Fábio Segantin no Facebook, entra no Facebook, digita lá Fábio Segantin, envia o seu convite, que vai ser um prazer ter você como nosso amigo, tá? Uma outra coisa, o nosso blog, tá? Entra no nosso blog. Dentro mais de algumas semanas vai ter uma novidade no nosso blog, tá? Possivelmente, né, eu vou fazer uma parceria com uma rádio aí de Curitiba, tá? E no nosso blog, quando você entrar no nosso blog, possivelmente você vai estar ouvindo essa rádio, tá? É a rádio de um pastor, de um amigo meu. Então, se você já quiser até acessar essa rádio, né? Ele pediu para mim fazer aqui uma divulgação. A rádio é RPV-FM. É só você digitar aí no Google RPV-FM, tá? É da Assembleia de Deus de Curitiba, tá? Eles têm uma programação 24 horas. Todo sábado agora, tá? A partir desse sábado, às 10h30 da manhã, vai ter um momento da escola dominical e o professor Fábio Segantin estará ministrando a palavra de Deus sobre a lição da escola dominical na rádio RPV-FM, tá? Aí de Curitiba, ok? Que Deus continue abençoando a todos vocês. E eu também não posso deixar de estender o meu convite aqui. Você pastor, líder, você que é líder de algum departamento aí da sua igreja, e se você quer ter vai fazer um trabalho e quer ter a presença do professor Fábio Segantin aí no seu trabalho, será um prazer poder atendê-lo, tá? É só entrar em contato com o professor Fábio Segantin. Eu sempre deixo aí nas descrições debaixo do YouTube o meu celulares, tá? Você entra, você pode me ligar, tem o meu e-mail, tem o meu Facebook, entre em contato com o professor Fábio Segantin, que será um prazer pregar no congresso de jovens, da mocidade, dos adolescentes, congresso de obreiros, sobre liderança, enfim, vários tipos de congresso. O professor Fábio Segantin está à disposição, sobre educação cristã, sobre EBD, vai ser um prazer, tá? O professor Fábio Segantin atende todo o Brasil. Dá uma ligadinha para nós, que será um prazer adorar a Deus juntamente com vocês. Lição de número 11, lição de número 12, tá? Lança o teu pão sobre as águas, tá? Para nós entendermos, queridos, o capítulo 11 de Eclesiastes, nós temos que entender um pouquinho o capítulo 10, tá? O capítulo 10, ele é um capítulo longo, mas eu posso resumir o capítulo 10 de Eclesiastes em uma única oração, na expressão: ser prudente. Salomão, quando já no final da sua vida, quando ele faz uma análise sobre a inutilidade da vida, sobre a imprevisibilidade da existência humana, como as coisas variam e mudam, porque nada debaixo do sol é estável, sempre as coisas estão variando, mudando, não está nada estável. Então, por causa dessa instabilidade
da vida, que não traz o que? Segurança para o homem. Tá? Provérbios, ele resume o capítulo 10 na expressão ser prudente. Ele fala o seguinte, olha, sobre a imprevisibilidade da vida, sobre as coisas que a vida não te traz segurança. Eu quero dar um conselho para vocês, seja prudente. Avalia a tua situação, avalia a situação da tua família, avalia o hoje, avalia o teu presente e toma atitudes corretas. Seja prudente, seja cauteloso. Sobre o que? Sobre a imprevisibilidade da vida. Tenha sempre isso em mente, queridos. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele está tratando sobre opostos. Ele está tratando sobre a imprevisibilidade da vida. Quem na nossa existência, quem de vocês que me ouve, que nunca teve um imprevisto na vida? Você achava que a vida seria de uma forma e em alguns momentos a vida ela é de uma outra forma. Ela não se posiciona da maneira que você esperava. E essas imprevisibilidades, ela causa o quê? Tristeza, angústia. Em alguns momentos ela gera decepção. E muitas pessoas até se decepcionam da fé por causa do que? Da imprevisibilidade. E o capítulo 11, ele chega justamente para o quê? Para sanar essas possíveis decepções que a vida nos traz por causa das suas imprevisibilidades. Então o capítulo 10 eu defini com uma frase, com uma oração: ser prudente. E o capítulo 11 nós podemos definir também com uma oração. E qual é essa oração? Ser corajoso. O capítulo 11 a gente pode definir com essa oração: ser corajoso. Ou seja, por que nós podemos resumir isso? Qual é a visão do capítulo 11? Qual é o pano de fundo para depois nós detalhar esse capítulo? É muito simples. Se a vida é imprevisível, se a gente não tem um controle de certas situações, se ela na esquina da vida ela nos surpreende, e eu preciso ser prudente, e se a imprevisibilidade ela causa frustração na minha vida, eu preciso ser corajoso para enfrentar as imprevisibilidades da vida. É esse o plano de fundo. A imprevisibilidade apareceu, eu luto. As dificuldades que eu não esperava bateu na minha porta, eu vou para frente. É essa a proposta do capítulo 11, tá? Do livro de Eclesiastes. O nosso autor, ele começa da seguinte forma. Ele diz: o que fazer diante de tudo isso? Diante do quê? Diante da imprevisibilidade. As coisas ruins aconteceram, o que eu vou fazer? Eu vou lutar. Eu vou para frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar inerte, parado? Eu vou ficar imobilizado? Ou enfrentar a arena da vida? Como a W. Tozer já disse, a nossa vida ela parece mais um campo de batalha do que um parque de diversão. Então o que fazer na arena da vida? Ficar o que? Esperando o anjo do céu? Esperando algo sobrenatural, algo místico acontecer na nossa vida? Não. Salomão ele nos dá um conselho. E qual é o conselho que Salomão nos dá? Se encontra no verso 1 do capítulo 11. Qual é a expressão do verso 1 do capítulo 11? Ele dá-nos um conselho. Olha, não fique inerte, não fique parado, tá? Não fique parado, faça alguma coisa. E no versículo 11 ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. A primeira coisa que Salomão nos traz aqui é o seguinte: a nossa vida ela tem que ter um propósito. Querido, nós devemos tomar sempre uma atitude. Salomão ele começa com a palavra lança.
Ele conjugou o verbo aqui, lançar. Lançar em hebraico é shalar. Shalar significa enviar, mandar embora, significa deixar ir. Em outras palavras, eu devo correr atrás, eu não posso ficar imóvel, eu preciso me movimentar, eu preciso tomar uma atitude. Shalar significa tomar uma atitude. Na semântica da palavra é justamente isso, é lançar. É você pegar algo e lançar para longe de você. É tomar uma atitude. Muitas pessoas vivem uma vida sem propósito. Por quê? Porque não tem uma atitude. Querido, a vida tem que ter propósito. O que é propósito? É um alvo pré-definido. Eu não posso viver uma vida atirando por todos os lados. Eu vou ficar atirando aqui. Eu vi o Silas Malafaia falando isso esses dias. Eu vou ficar dando tiro aqui para ver aonde eu vou acertar. Não. A nossa vida ela tem que ter propósito, ela tem que ter foco. Paulo já falou isso na carta aos Filipenses. Eu prossigo para onde? Para o alvo. E quem era o alvo de Paulo? Ser igual a Jesus. Paulo tinha um alvo na sua vida. Paulo, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por que ele disse isso no final da vida dele? Porque ele sabia para onde ele estava correndo. Você sabe para onde você está correndo? É essa atitude que Salomão diz que nós devemos ter. Nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos nos lançar. E é muito interessante esse verso, que a gente deve lançar aquilo que é nosso. Olha a expressão, lança o teu pão. Olha que interessante, primeiro eu lanço. Mas lançar o quê? Uma coisa que é minha. Mas é qualquer coisa? Não, é o pão. Pão na Bíblia significa sustento. Pão na vida simboliza vida. Pão na Bíblia simboliza aquilo que eu preciso ter todo dia para a minha subsistência e para a subsistência da minha família. Então, pão na Bíblia é uma palavra muito rica. Então, não é qualquer coisa que você vai lançar. Você vai lançar aquilo que é teu e aquilo que você precisa todos os dias. Olha que interessante, isso é atitude. Isso é você ter hombridade, é você ter um alvo definido e você não medir consequências para alcançar o teu alvo. Então tenha a sua vida um objetivo, viva ela com um propósito, irmão. Pare de viver a vida sem propósito. Para que eu nasci? Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz, para ter uma família abençoada, filhos abençoados. Você nasceu aqui para ser herdeiro de Deus. Você nasceu aqui para usufruir dos benefícios de Deus. Então viva a sua vida com um propósito. Você nasceu para pregar o Evangelho, para ser um embaixador de Cristo. Você nasceu para vencer na vida. Você nasceu para ser filho dele, exclusivamente dele. Você nasceu para ter a presença de Deus 24 horas na tua vida. Então tenha foco, tenha objetivo. Qual é o seu objetivo? É viver para a glória de Deus. Uma outra coisa que o texto ele deixa transparecer aqui é: nós devemos evitar o quê? A passividade. Irmãos, nós não devemos agir com passividade mediante as circunstâncias da vida, sobre as imprevisibilidades que Salomão nos apresenta. A gente não pode viver a vida passiva, porque o texto ele diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse texto, tá, ele tem várias interpretações. Tá? Nós não sabemos ao certo o que Salomão quis dizer aqui. Alguns vão dizer que a expressão pão aqui simboliza o arroz, porque quando o Nilo baixava, o rio Nilo do Egito baixava, ficava alguns pontos alagados.
tá? E bem úmidos. Então ficava muito propício para quê? Para o plantio de arroz. Outros vão dizer que ele está falando aqui sobre o empreendedorismo, sobre a questão marítima, ou seja, que devia explorar o mar para alcançar outras pessoas e para carregar o que? Os cereais. Nesse caso, o trigo. Tá? Ou seja, ele está falando o seguinte, que você deve ter uma visão empreendedora, mercantil, para você conquistar o que? Mais clientes. Tá? Outros vão dizer aqui que Salomão está falando sobre a generosidade. Uma coisa eu quero deixar bem clara, tá? Nenhum teólogo é definido nessa posição. Existe no mínimo 6 versões para esse texto, tá? Ao certo, nós não sabemos se Salomão está falando sobre generosidade ou sobre empreendedorismo, ou se ele estava falando sobre uma coisa primeiro e sobre outra primeiro. O que eu quero salientar nesse texto aqui, eu quero pôr em prática aqui, é que Salomão está falando o seguinte: você não pode viver uma vida na passividade. Independente se ele trabalha generosidade ou se ele trabalha a questão econômica, a questão empresarial, o que deixa transparecer em qualquer linha de pensamento é o seguinte: você precisa tomar uma atitude na vida. Vida passiva, ela não serve. Vida passiva, ela não agrada a Deus. Vida passiva, ela não agrada aos homens, ela não agrada à sociedade, ela desagrada a própria vida. E ele diz no verso de número 8, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Tá? Nesse texto aqui, quem olha para o empreendedorismo pode pensar da seguinte forma. Tá? O Salomão está querendo dizer o seguinte: quando você vai empreender, tá, um negócio, não fixa todos os seus lucros em uma coisa só. Por exemplo, abrir uma empresa, tá? Ele diz o seguinte: não dirige tudo o seu foco nesse ramo, diversifica. Porque se a vida, como ela é imprevisível, se um setor da economia quebrar, você tem um outro setor agarrado. Então invista suas economias em várias coisas, tá? Em 7 ou até em 8, tá? O que ele está querendo dizer o seguinte, o que ele está trabalhando é o seguinte: a vida, ela é imprevisível. Mas diante dessa imprevisibilidade, tenha uma atitude. Lança o que você tem de mais precioso sobre as águas. Por quê? Porque depois de muitos dias, ou de alguns dias, você o achará. Então a vida, ela não pode ser uma vida de passividade. Olha o versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O versículo 3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O versículo 3 e o versículo 4 fala sobre coisas as quais nós nada podemos fazer, e aquelas que exigem uma firme decisão e ação. O verso 3 e 4 está falando sobre coisas que a gente não tem capacidade de interferir. Então Salomão diz o seguinte: se você ficar olhando as coisas que lhe acontecem, que lhe aconteceu e que poderá lhe acontecer, você pare de viver. Você pare de viver. Ele diz: olha, pare de ficar olhando para o tempo. Para de ficar olhando sobre coisas que já foram. Quantas pessoas, querido, vivem no passado? Aquela expressão, pelo leite derramado. Irmão, o leite já caiu, não adianta ficar reclamando. Não dá mais para pegar o leite derramado. Não dá. Não dá, já foi embora. Qual é a sua atitude? Levanta. Ergue a tua cabeça. Repara os erros, para não cometer mais esses próprios erros, e foco no seu objetivo.
Esse é o problema de muitas pessoas. Ele vive uma vida passiva, ele olha para o passado, ele fica olhando coisas a qual ele não tem controle. Quando ele usa a expressão, a árvore caiu, a árvore caída, irmão, já caiu. Você não tem mais controle sobre isso. Tem um teórico que ele vai dizer o seguinte, a expressão norte e sul, ou seja, nem a direção da árvore nós sabemos, porque a direção que a árvore vai cair está no controle de Deus. E nós queremos interferir na soberania de Deus. Então aquilo que está acontecendo, você deve ter uma atitude. Qual é a tua atitude? Coragem para lutar. Coragem para lutar diante das imprevisibilidades da vida. Tá? Então tem coisas que passou. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Você tem que lutar por aquilo que você pode lutar. Por aquilo que você tem certeza. Por aquilo que está sob o seu controle. Aquilo que não está na sua... não está no seu controle, esquece. Não fique dando murro em ponta de faca, irmãos. Não fique lutando por algo que já foi embora. Não fique lutando por aquilo que já se perdeu e não pode mais voltar atrás. O vento passou, ele já passou. Ele já fez o estrago dele. Levanta a cabeça. Então não tenha uma vida de passividade. Lança o teu pão. Tenha coragem, tenha atitude. Tenha atitude de lançar o teu pão sobre as águas. Tópico 2, vivendo com dinamismo. No tópico 1, no número 1, a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado. Eu já comentei sobre isso. Pessoas vivendo do passado. E quando você vive do passado, estraga o seu presente e destrói o seu futuro. Viver do passado destrói o seu presente e aniquila o seu futuro. Ofusca. Você não tem visão futurística. Você vive mal e você não tem olhos para o futuro. Por quê? O passado lhe corrói. Querido, esquece o teu passado. Olha para Paulo. Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam. O que passou, passou. Se você ficar remoendo o passado, você vai viver infeliz no presente. E essa vida que você vive infeliz no presente, ela te ofusca o brilho do futuro. Ela ofusca, ela não permite você lançar olhos no que Deus tem para você logo adiante. Então pare de viver no passado. O passado é simplesmente para você tirar lições. Eu não posso mais tomar aquelas atitudes, mas não é motivo de tristeza, não é motivo de angústia, não é motivo para paralisar o teu foco, o teu propósito, que é viver para a glória de Deus. Tá? Número 2, o movimento do vento e das nuvens, vivendo do presente. E ele diz bem no finalzinho o seguinte, não são poucos os intérpretes da Bíblia que observam nesse texto a ideia de movimento e imprevisibilidade da vida. Se você observar o verso 4 ele vai falar sobre movimento. Olha que interessante. No verso 3 ele fala sobre nuvens. As nuvens estão sempre se movimentando. A gente olha para o céu, a gente vê isso. As nuvens sempre se movimentando. No verso 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ele usa a expressão vento e nuvens, porque está em constante movimento. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se você ficar olhando para a imprevisibilidade da vida, porque a nuvem e o vento é instável. Uma hora você olha para o céu está de uma forma. Depois de 5 minutos, o céu está completamente diferente, porque as nuvens se movimentaram. Assim é a vida. Se você fica observando para as imprevisibilidades da vida, você para de viver, querido. Você deixa de ter uma vida segundo a vontade de Deus. E isso, você fica olhando para a imprevisibilidade, machuca você. Prejudica a sua família, prejudica o teu trabalho, prejudica o teu ministério, prejudica a tua vida espiritual.
Não fica olhando para essas coisas. Quando ele usa a expressão vento e nuvem, ele está simplesmente mostrando o seguinte: a vida é imprevisível, é invariável, ela muda constantemente. E o que você tem que fazer? O quê? Tópico 3, vivendo com fé e esperança. Versículo de número 6. Eu acho muito interessante o versículo de número 6. E ele diz o seguinte: pela manhã, depois de você observar a imprevisibilidade da vida, o filósofo aqui, o Salomão, o sábio, o Raham, ele usa elementos da vida, elementos da natureza, como chuva, como a nuvem e como o vento, para mostrar a imprevisibilidade da vida. E no verso 6 ele diz o seguinte: depois que você analisou a imprevisibilidade da vida, depois que você observou que você não tem controle sobre nenhuma árvore que cai, você não tem controle de ela cair e depois você reerguer ela, você não tem controle sobre essas coisas. Salomão lhe diz o seguinte: vou te dar um conselho pela manhã: semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Primeira coisa que Salomão estabelece no verso 6: eu preciso viver uma vida com fé. Eu preciso ter fé. A vida está instável, eu vou plantar. A vida, está sol, eu vou plantar. Está chuva hoje, eu planto. Está uma tempestade, eu vou plantar. Não importa a época, eu vou plantar. É isso que Salomão está querendo dizer o seguinte. É isso que ele está querendo dizer. Não fica olhando para a imprevisibilidade da vida. Não fica olhando para a nuvem, para o vento. Será que eu semeio hoje? Como que está o tempo? Não, semeia. Planta a tua semente. Planta. E outro detalhe: nunca desista da tua semente. Nunca desista daquilo que você plantou. Você planta de manhã e você vai ficar... A expressão não retire as tuas mãos é o seguinte: fica cuidando dela. Fica regando. Fica observando a tua semente. Foco na semente. Foco nela. E o interessante é que quando você planta uma semente, olha para mim, queridos. Olha para mim. Quando você planta uma semente, você coloca ela debaixo da terra, você não vê a tua semente mais. Quando você planta a semente desaparece. E você olhar para algo que você não está vendo é fé. Você jogar água em algo que você não vê é fé. Você não pode retirar a tua mão da tua semente, porque você passa a acreditar que aquela semente que você plantou, ou aquelas sementes que você plantou, ao teu cuidado, e pode passar o tempo que for, ela vai germinar. Ela vai romper o solo e vai aparecer um brotinho. E quando esse broto aparecer, é o início da tua vitória. Aprenda isso, querido. Isso é interessantíssimo na Bíblia. Eu preciso viver com fé e esperança. E outra coisa, plante, porque em algumas terras não vai nascer. E se naquilo que você plantou não nasceu, não desanime, porque você está sempre plantando. E uma hora ou outra, a tua semente, Deus germinará ela. É isso que o texto está querendo dizer. Plantando a semente, você vai plantar a semente. Germinando a semente. Qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é plantar. Porque Paulo diz que cada um tem uma tarefa. Um planta, outro rega. Mas quem é que faz o crescimento? É o Eterno. Olha que interessante, no verso 9 a gente tem a palavra lançar. Ou seja, tenha fé, tenha coragem. E no verso 6, de novo, a expressão semelhante, semeia. Olha que interessante, são palavras de ânimo sobre a imprevisibilidade da vida. Tem uma atitude, lança aquilo que é teu. E agora ele diz o seguinte: semeia. Coloca debaixo da terra, aonde ninguém vê. Tenha certeza de uma coisa, que Deus dará o crescimento na hora certa. Mas não retire a tua mão. Não retirar a mão significa não desanime. Não perca a tua esperança. Não pensa que é o fim, não, querida.
é só o começo daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E no tópico 4, ele termina dizendo, vivendo com responsabilidade. Aqui ele dá um conselho para os jovens. Salomão está querendo dizer o seguinte, olha, eu já vivi essa fase da vida. E essa fase da vida, ela não é fácil. Ela vai aparecer várias coisas. Nem a juventude escapa da imprevisibilidade da vida. Mas a juventude, ela deve ser vivida de forma regrada. Não pode viver de forma disseminada, de forma desregrada, não. A juventude deve ter uma vida pautada na palavra de Deus. Por que Salomão dá esse conselho? Porque tudo que a pessoa plantar, ela vai colher na vida. Boas ou más, ela um dia vai colher. É isso que Salomão está querendo dizer. Olha, na imprevisibilidade da vida, você pode ter várias atitudes. E na juventude, por falta às vezes de conhecimento, de um bom conselho, de um raham, nós tomamos certas atitudes que poderá refletir na vida adulta. Então toma cuidado, porque tudo aquilo que você colocar os seus olhos, que você fazer, você terá que prestar conta diante de Deus. Querido, nessa aula nós vimos a importância da coragem. Eu quero terminar essa aula deixando essa mensagem para você. Ser corajoso. Lute pelo reino de Deus. Lute porque você nasceu para viver. Você nasceu para vencer. Então, tenha esses 2 versículos em mente. Lança o teu pão. Tenha fé e esperança. Semeia a tua semente. Que na hora oportuna você encontrará aquilo que você semeou. Por quê? Porque quem semeia colhe, ainda que possa demorar muito tempo, mas a palavra de Deus é fiel e Deus nunca desampara os seus. Então, ser forte e corajoso. Até semana que vem, querendo Deus.